E se eu te dissesse que grande parte do que você chama de personalidade talvez seja apenas programação? E se o medo que você sente, a ansiedade que te paralisa, a insegurança que te faz sabotar relacionamentos, dinheiro e propósito não forem exatamente quem você é, mas aquilo que foi instalado em você? Bruce Lipton, biólogo celular, trouxe uma das provocações mais poderosas da biologia moderna. A célula não responde primeiro ao DNA, ela responde ao ambiente. E quando você entende isso, você percebe algo profundo. Talvez a sua vida não esteja sendo governada apenas pela biologia, mas pelo conflito entre o seu espíritus e o seu animus. Ou seja, entre aquilo que te dá vida e aquilo que foi moldado para sobreviver. Hoje eu quero te mostrar por que tantas pessoas estão vivas biologicamente, mas emocionalmente desconectadas de si mesmas. Preste atenção, pegue um papel e caneta e anote tudo que eu vou falar hoje. Existe uma frase que resume bem o que vamos falar. A forma como você vive altera a forma como as suas células respondem. E isso muda tudo. Porque por muitos anos nós fomos ensinados a acreditar que a nossa vida estava presa aos genes. Que se sua família era ansiosa, você seria ansioso. Que se você veio em um ambiente traumático, você sempre carregaria isso como sentença. Que se você cresceu em medo, rejeição, abandono ou caos, isso seria seu destino. Mas a biologia moderna começou a mostrar algo muito mais profundo. Você não é apenas produto da sua herança biológica. Você também é produto do ambiente que moldou a sua percepção. E é aqui que a visão de Bruce Lipton se encontra com uma verdade espiritual e emocional muito forte. O que Bruce Lipton ensina sobre a célula? Bruce Lipton é conhecido por defender que a célula é altamente inteligente e que o que governa sua resposta não é somente o núcleo, não é somente o DNA, mas principalmente a membrana celular. O que isso importa, Daisy? Porque a membrana funciona como uma espécie de sistema de leitura do ambiente. Em outras palavras, a célula está constantemente perguntando: esse ambiente é seguro ou perigoso? E essa pergunta é decisiva, porque, segundo Lipton, a célula tem basicamente dois estados principais de resposta. O primeiro, estado de crescimento, expansão, reparo, regeneração, abertura, vitalidade. E o segundo, estado de proteção, que é contração, defesa, economia de energia, fechamento, sobrevivência. Agora, presta atenção nisso, porque aqui está uma chave poderosa. Uma célula não consegue crescer e se proteger ao mesmo tempo. Eu vou repetir isso. Uma célula não consegue viver em expansão e em defesa simultaneamente. E isso não vale apenas para a célula, isso vale para você. Muita gente quer viver propósito, abundância, conexão, amor, clareza, crescimento, mas o corpo inteiro ainda está organizado para a sobrevivência. Como isso se conecta com trauma e comportamento, Daisy? Vamos falar sobre isso? Quando uma pessoa cresce em ambientes de, anota isso, tensão, crítica, abandono emocional, imprevisibilidade, rejeição, medo, violência, humilhação, hiperexigência, o corpo aprende a interpretar o mundo como ameaça. E o que acontece quando o ambiente é lido como ameaça? O sistema inteiro muda, o cérebro muda, o sistema nervoso muda, o padrão hormonal muda, o comportamento muda e até a expressão genética pode mudar. Isso conversa muito com aquilo que hoje entendemos em áreas como epigenética, que é algo que eu tenho especializado todos os dias, neurociência do trauma, psicobiologia e neurocepção de segurança. Ou seja, você não reage só ao que aconteceu, você reage ao que o seu corpo aprendeu a interpretar sobre o que aconteceu. Então, muitas vezes, o problema não é apenas o evento traumático. O problema é que seu corpo continua vivendo como se o perigo ainda estivesse presente. Eu tenho falado isso em todos os vídeos. E aí você entra em ciclos como autossabotagem, explosões emocionais, desconexão afetiva, medo de intimidade, compulsões, procrastinação, ansiedade constante, dificuldade de confiar, bloqueio financeiro e exaustão.
E a pessoa pensa: esse sou eu. Mas muitas vezes não. Esse é o sistema tentando sobreviver. Então, seu sistema fica ali buscando sobreviver nesse padrão. Espíritos versus ânimos. A leitura profunda disso. Preste atenção. Se eu pudesse resumir esse tema de forma profunda, eu diria o seguinte: existe uma diferença entre quem você é em essência e quem você aprendeu a ser para sobreviver. E aqui podemos usar essa construção. Espíritos. O que significa? O que representa isso? É o sopro de vida que somente Jesus pode dar. A essência, a consciência, a identidade original, a intenção mais pura, aquilo que foi gerado para florescer. É a parte de que você carrega verdade, direção, propósito, presença e vida. Anotou tudo isso? Versus ânimos. Vamos lá, anote tudo isso aí. Já o ânimos, dentro dessa leitura que estamos trazendo aqui, pode representar a estrutura psíquica moldada, a mente condicionada, o padrão adaptativo, o personagem de sobrevivência, a identidade construída para lidar com dor, medo e ameaça. Ou seja, o espírito sabe quem você é. O ânimos aprendeu quem você precisava parecer ser para não sofrer. E aqui está a guerra interna de muita gente. A alma quer viver a expansão, mas a mente condicionada continua operando em proteção. O coração quer amar, mas o sistema aprendeu a desconfiar. A pessoa quer prosperar, mas foi condicionada a associar visibilidade com perigo. Quer construir uma família, mas foi moldada dentro do caos relacional. Quer descansar, mas só aprendeu a sobreviver em estado de alerta. E então ela vive uma vida inteira tentando construir do lado de fora, sem perceber que por dentro ainda está em guerra. A grande chave. A célula responde ao ambiente. E você também. Aqui está uma das verdades mais transformadoras desse tema. Se o ambiente adoece, o ambiente também pode curar. Se um ambiente tóxico molda uma biologia de defesa, um ambiente seguro pode começar a reorganizar uma biologia de restauração. E quando eu falo de ambiente, eu não estou falando só de casa ou trabalho. Eu estou falando de ambiente externo, pessoas, relações, linguagem, rotina, pressão, cultura familiar, ambiente emocional e o ambiente interno. O que seria esse ambiente interno, Daisy? Pensamentos, crenças, memórias, interpretações, diálogos internos, emoções não processadas. Porque o seu corpo não responde só ao que está fora, ele também responde ao ambiente que você carrega dentro. E é por isso que a cura não é apenas pensar positivo. Não vai funcionar. A cura é criar segurança suficiente para que o seu sistema não precise mais viver o tempo todo em proteção. Cura é ensinar o corpo que o perigo passou. Cura é sair da identidade moldada pela dor e voltar para a identidade alinhada com a vida. Aplicação prática para quem está assistindo. Então, talvez a pergunta de hoje não seja: o que há de errado comigo? Talvez a pergunta mais honesta seja: o que o meu sistema aprendeu que ainda está governando a minha vida? Você pode começar observando. Perguntas práticas. Eu vivo em alerta constante? Responde aí. Eu sinto dificuldade de relaxar mesmo quando está tudo bem? Eu saboto aquilo que eu mais desejo? Eu me protejo de amor, sucesso, conexão ou crescimento? Eu ajo pela minha essência ou pelos meus mecanismos de defesa? Porque a maturidade emocional não é fingir força, é reconhecer quando você está operando por sobrevivência. E quando você identifica isso, você começa a sair da prisão invisível. Você percebe que talvez o problema nunca foi falta de capacidade. Talvez tenha sido excesso de proteção biológica, emocional e relacional. E eu quero fechar te dizendo algo muito importante. Você não foi criado para viver apenas em modo de defesa. Você não foi criado para apenas suportar a vida. Você foi criado para florescer nela. Mas para florescer, você vai precisar olhar com honestidade
para aquilo que te programou. Porque enquanto você não entende o ambiente que moldou suas respostas, você continua chamando de personalidade. Aquilo que na verdade foi apenas sobrevivência. E talvez hoje seja o dia de você começar a separar quem você realmente é de quem você precisou se tornar para sobreviver. Esse é o início da restauração. Esse é o início da consciência. Esse é o início da cura. Se esse vídeo falou com você, deixa uma mensagem nos comentários para eu saber se tem feito sentido para você esses conteúdos. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que o corpo fala, a mente registra. Mas a verdade ainda pode reorganizar a vida. E se você quer que eu aprofunde mais em temas como traumas, neurociência, identidade, apego e epigenética, cura emocional, escreve aí. Já inscreve no canal porque esse conteúdo pode literalmente mudar a forma de como você se enxerga. O Rocket Institute é lugar de lançamento.